Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico especialista em clínica médica e trabalho com relacionamentos amorosos, sobretudo relacionamentos abusivos, dentre eles o narcisismo, e também com a dependência emocional. E nesse vídeo nós vamos falar sobre narcisistas que parecem ser bons e não são bons. Bem, uma das marcas de uma pessoa verdadeiramente saudável é a sua autenticidade. Vamos dizer assim, a sensação de autenticidade, ela significa a certeza de que aquela pessoa que ela está apresentando aqui do lado de fora, ela condiz com o que ela tem dentro dela. Isso é autenticidade. As pessoas representam de uma forma muito digna e saudável e verdadeira isso, quando elas são pessoas que têm princípios. Se você foi educado dentro de um lar com princípios, você consegue não manipular essa camada de quem você é. Então, a sua identidade ela é revelada de uma maneira sincera. Você entrega aquilo que você é exatamente, ponto final. Você não manipula as pessoas para que elas acreditem que você seja uma pessoa A, ou B ou C. O narcisista, ele tenta dar uma impressão de autenticidade. Eles querem ficar muito bem aqui por fora, para as aparências serem mantidas, mas por dentro, aquilo não condiz com a verdade sobre quem ele é. Então, isso é um disfarce para poder manipular as outras pessoas, para fazer esses esquemas nefastos que eles fazem com os outros. Então você tem que ter em mente que o narcisista é uma pessoa disfuncional, egoísta, constantemente está procurando satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades, e fazendo de que forma? De que forma que você acha que o narcisista faz isso? Você já sabe, né? Ele faz isso através de manipulação sobre outras pessoas. Porque ele precisa, de uma certa maneira, controlar alguém para poder mostrar uma face que ele não tem. Alguém tem que acreditar que essa pessoa é assim. Então, eles têm uma atitude irreal de direito, uma atitude irreal de superioridade, não se sintonizam com o sentimento das pessoas ou de qualquer situação específica. Eles não conseguem se sintonizar nesse ambiente. De fato, eles poderiam se sentir como alguém que não deveria estar ali, né? Eu ouvi isso da minha ex, inclusive, né? Eu não me encaixo em lugar nenhum. Quando o narcisista tira essa máscara, ele entende isso. Eu não me encaixo em lugar nenhum. Porque, de forma geral, o narcisista ele não é quem ele quer, ele demonstra ser. Ele não tem uma vontade pessoal de evoluir e de se transformar numa pessoa melhor a cada dia. E isso faz com que eles sejam pessoas que camuflam, né? Inclusive, em alguns países no mundo, eles são chamados de camaleões. Porque eles camuflam mesmo. Eles estão preocupados só com aquilo que é importante para eles. Eles não estão preocupados com o sentimento dos outros. Eles estão preocupados em transmitir quem eles são de verdade. Bem, talvez você ache que isso que eu estou falando não importa muito, mas eu queria te dizer que é muito importante você saber que tem pessoas que pensam de alguma forma diferente de você. Por quê? Porque o narcisista muitas vezes vai ser alguém que vai falar mal pelas suas costas, que vai fazer triangulação, falar mal de uma pessoa aqui, mal de outra pessoa aqui, e vai ficar no meio disso aqui, triangulando. É uma pessoa que vai gerar inveja dos outros, pode ser alguém que vai manipular para prejudicar alguém no trabalho. E esse tipo de pessoa, ela está presente em todos os ambientes, não é só nos relacionamentos amorosos. Ela vai estar presente dentro da sua família, ela pode estar presente dentro da sua comunidade. Então, no processo dessa manutenção de personalidade, eles querem ter uma boa aparência,
Eles querem ser bons, mas eles não são genuinamente bons. Então, muitas vezes, eles vão manipular coisas pequenas de uma maneira falsa para que você tenha uma impressão de que eles agem de uma forma honesta, o que você sabe que não é verdade. Então, quando você diz a palavra essência, o narcisista não tem uma essência verdadeira. Essência é caráter interior. Na sua raiz latina da palavra, é caráter interior. Então, é uma pessoa que você sabe que ela não tem os fundamentos iguais aos fundamentos que te definem como pessoa, como alguém honesto, como alguém de forma intrínseca, que não tem como eu separar aquilo. O narcisista, ele não tem essa força dentro de si que guia ele a fazer as atitudes pelo bem do próximo, com empatia, com profundidade, né? As pessoas normais, elas têm o quê? A ética, a decência como uma bússola para a vida. O narcisista, ele não tem essa essência verdadeiramente boa. Ele tem uma essência que é totalmente o quê? Manipulada. Ele tem uma essência que mostra que, de fato, são pessoas vazias, que tem problemas de autodireção, que não conseguem começar uma coisa e terminar aquilo, procrastinam para começar alguma coisa e não começam, ficam enrolando porque é uma tarefa muito fácil, ou colocam um plano gigantesco que não tem condição de fazer. Então, eles querem fazer coisas extraordinárias sem ser, de fato, extraordinário. Isso soa como algo muito mentiroso, muito falso, e realmente é falso, né? Porque tudo é uma questão de aparência. Você entende que aquela aparência não tem nada a ver com o que aquela pessoa apresenta no dia a dia, porque você vai conhecer essa pessoa depois de algum tempo. Isso pode demorar uma vida. Tem gente que é casada há 20 anos com uma pessoa dessa e não entende que ela é assim. Como pode demorar 1 ano, como foi meu caso. Você entra dentro de um jogo de manipulação, você não entende por que essas coisas funcionam desse jeito. Por que tem pessoas que pensam desse jeito a ponto de usarem outros para ter aquilo que elas desejam? Quando você tem uma essência verdadeiramente boa, você acredita que o mundo tem que ser um lugar que eu tenho que melhorar esse mundo, e não eu tenho que manipular para pensar sobre mim. Então, o que é importante para o narcisista? É só a agenda dele, é só aquilo que ele tem para fazer. O narcisista, muitas vezes, ele tem uma característica podre. E você não vai conhecer essa característica podre porque ele vai maquiar isso. E não só para você no relacionamento amoroso, mas para todas as pessoas ao redor. Eles têm um monte de disfunção que está associada a uma infância abusiva, indiferente, ou uma pessoa que foi muito mimada. Sempre vai ter alguma coisa ali na infância dessa pessoa, ou até mesmo uma influência genética, como já falei em outros vídeos. Tem várias ferramentas que o narcisista vai usar para tentar provar para você que ele realmente é bom. E você sabe que aquilo ali não é verdade, mas inicialmente você pode se envolver de uma forma a acreditar que isso está acontecendo. Então, o primeiro elemento, a primeira ferramenta que essas pessoas têm é o gaslighting. Eu falava essa palavra errada até então, mas já corrigia a dicção dela, né, a pronúncia. Então, é o gaslighting, né, se escreve gaslighting, né, em inglês, é um termo em inglês, que seria jogar gás na luz. Que você jogar um gás na luz, jogar um gás branco na luz, o que vai acontecer? Você não vai ver nada direito. Acho que fica mais fácil entender essa analogia. Então, é gerar confusão. É uma dissertativa onde eu uso meias verdades, meias mentiras, junto tudo e você fica confuso. O que é verdade e o que é mentira aqui? Então é uma tática de manipulação, uma ferramenta de manipulação. Eles são ótimos em fazer isso. Uma segunda ferramenta que eles usam muito é elogios falsos. Mas como assim, doutor Anderson? Bem, tenta lembrar quando essa pessoa foi amigável com você, quando ela estava fazendo elogios, aí você falava assim, uau, nossa, essa pessoa realmente ela me entende, ela gosta de mim,
e aí você vai naquela bomba de amor, e aquilo tá aparecendo na relação e tal. De repente você vê que não tem outro jeito, você vai ter que entrar nesse relacionamento, porque vai ser muito bom estar com essa pessoa. E você entra nessa relação, e aí o narcisista te puxou para essa relação, ele começa a fazer o quê? Você vira uma marionete. Eu me senti assim, era assim que aconteceu comigo. Então, você vira uma marionete nessa relação. Você vai vendo na intimidade que tem alguma coisa errada. Não tá certo aquilo ali. Né? Os elogios que eram muito comuns, eles vão começando a sumir. Quando você está próximo a entender alguma coisa e querer tomar uma atitude, já vem um outro elogio falso para te apaziguar, para te deixar tranquilinho ali. Que não, né? Você não vai aguentar, você vai sair fora dessa relação. Então, pera, calma, vamos lá. Uma terceira ferramenta que eles também utilizam para essa falsa bondade, né? É ser muito amigável. Então você vai ver o quê? O narcisista tem um clima amistoso com todo mundo. São simpáticos, gostam de procurar diversão, os momentos bons. O narcisista é o cara que vai, o cara e a mulher que são aqueles amigos nas horas boas, né? E como eles têm uma participação de manipulação grande, né, dentro dessa personalidade, eles geralmente são vistos como boas pessoas para serem amigos. Mas tem uma questão, a maioria das vezes que você precisar desse amigo, ele não vai estar lá disponível. Ele vai ter uma desculpinha para arrumar, para sair fora. Peraí, ó. Ele tenta falar para você, eu posso te ajudar em alguma coisa, mas é que ele posso te ajudar não podendo te ajudar. Tá só te oferecendo ajuda, mas na verdade ele não pode, ele não quer te ajudar, né? Então o narcisista geralmente é só um amigo para as horas boas, tá? A outra questão dessa essência é que eles gostam de se aproximar muito rapidamente de você. Esse aproximar rapidamente de você é o que o relacionamento ele gera um compromisso muito efêmero. Dá nem um mês vocês já estão namorando. Porque ele quer te prender naquela relação. Porque quando ele entende que você é uma presa muito boa para ele ou para ela, aí tenta te prender. Por quê? Porque assim vai conseguir ter o suprimento que essa pessoa precisa de você. Porque tudo que eu falo aqui, na verdade, é sobre o quê? É sobre ego. É sobre essa natureza do narcisista de buscar poder. Então, o narcisista está querendo relacionamento efêmero. Eles querem muita afirmação, muita admiração da sua parte. Eles querem que você seja o melhor novo amigo deles. Eles querem que você seja uma pessoa de confiança interior dessa pessoa. Então, são indivíduos, né, muito manipuladores. A quinta característica, que é muito presente, é que esses indivíduos são propensos numa direção que a gente chama de orgulho humilde. O que é isso aí? Eles querem que você pense que eles são pessoas muito legais. Então, são pessoas que gostam de praticar um esporte radical, que faz uma comida especial, que você olha assim, caramba, que pessoa fantástica, sabe cozinhar tal coisa. Que legal, essa pessoa faz, costura a própria roupa. Sei lá, coisas desse tipo, que fazem essa pessoa se sentir especial. Então, por exemplo, até coisas boas que eles fizerem. Sei lá, ajudou a velhinha a atravessar na rua. Você viu? Começou uma pessoa legal, eu ajudei a velhinha a atravessar na rua. Quem é legal, quem é bondoso, não fica falando que é legal e é bondoso. Não usa isso como forma de manipular os outros, né? Então, eles querem de fato o quê? É manipular você com uma falsa gentileza. Né? Eles querem dar uma impressão de que são mais legais do que eles realmente são. Eles querem tapar a sujeira que eles têm na personalidade deles. Eles querem dizer coisas maravilhosas que eles não são. E outra forma, que eu acho que essa forma nos Estados Unidos, né, a gente, na tradução literal, ela se chama síndrome de Over, mas eu preferi trazer aqui como nome de espelhamento. O que é isso? Sabe aquela pessoa que é boa demais para ser verdade? Sabe aquela pessoa que faz você sorrir na hora que você vê ela? Aquela pessoa que é muito simpático, muito amigável. Então, quando você
olhar uma pessoa assim, que está parecendo ser um príncipe encantado, uma princesa, cara, liga seu alerta. Liga seu alerta. Não é o comum dentro dos relacionamentos amorosos que rapidamente você veja uma pessoa e ela seja a pessoa ideal para você. A intimidade, ela vai mostrar, depois que essa paixão vai diminuindo, porque tem uma bomba de amor, lembra do Love Bomb, né? Tem uma bomba de amor ali. Então, conforme vai passando essa intimidade, você vai percebendo que essa pessoa, ela estava espelhando as coisas que você queria. Então, o narcisista ele tem um zelo especial de criar uma falsa impressão de que eles podem mimetizar as coisas que você quer e serem perfeitos para você. Só que essa máscara ela não se sustenta com o tempo. É aqui que acaba. Essa pessoa não é legal ao longo de um tempo, né? Uma sétima característica que eles gostam de ficar ao lado de pessoas com poder, com capacidade de fornecer favores, coisas especiais que os outros não teriam. Sabe aquela pessoa que conhece alguém que faz tal coisa, que dá um jeitinho aqui, que dá um jeitinho ali? O narcisista tem muito disso. E nisso de prestar esses favores, muitas vezes ele se faz de um bom moço, de uma boa moça. Mas, na verdade, é tudo para conseguir as coisas que eles querem. De alguma forma, eles usam essas pessoas para aproveitar a posição que elas têm em um determinado setor, em um determinado local, para conseguir uma facilidade para algo que eles procuram, algo que eles querem. Isso aqui é muito falso, porque você pode muitas vezes acreditar que essa pessoa está apenas, de fato, querendo te ajudar, mas ela faz de tudo para maquiar uma coisa que ela tem por próprio interesse. Uma oitava característica, né, é que o narcisista ele fica muito ofendido se você for questionar uma verdade com ele ou se você procurar resolver um conflito. Porque o narcisista ele não consegue admitir que ele é um ser imperfeito. Se você transmite uma informação para essa pessoa de imperfeição, ela acredita de fato que você está indo contra ela e isso ativa uma raiva. Então o narcisista é muito defensivo. Ele não se enxerga como alguém que pode errar. Dessa forma, eles cobrem, né, no dia a dia esses erros com alguma farsa. Quando você confronta o narcisista, na verdade significa para ele que, de alguma maneira, você está revelando um lado sombrio do narcisista. Mas lembra de uma coisa, depois que a paixão ela diminui, você geralmente consegue ver na intimidade como que essa pessoa atua. E muitas vezes o narcisista também é aquela pessoa que dá conselhos. E parece que ela é muito boa por isso, porque ela dá conselhos para os outros. Então você tem que fazer isso aqui porque isso aqui é melhor para você. Você tem que fazer isso aqui porque isso aqui que tem que ser feito. Não, eu já passei por isso também, faça tal coisa. Bem, essa é a janela de ajuda do narcisista. Só que é tudo uma aparência. Porque se você confrontar essa ajuda, ele fica irado e ativa uma raiva. Fala, você tá achando que aqui eu não sei fazer o que eu estou falando? Volte uma palavra aqui no seu vocabulário. O nome dessa palavra é essência. Você tem uma essência. Essa essência é uma essência verdadeira. Você é o que você é. O narcisista não. Ele tenta aparentar uma coisa que ele não é. Eles acham que você não vai conseguir ver isso. Mas tudo do narcisista é sobre ele mesmo. Se você não ajuda o narcisista nesse objetivo, você não presta para esse narcisista. E aí, muitas vezes, a raiva é ativada. Uma verdadeira pessoa que tem um senso dentro dela de autogoverno, de boa vontade, de sensibilidade, ela sabe que o caráter é primordial para as boas relações humanas. Pessoas saudáveis são confiáveis, pessoas saudáveis têm habilidade para se entenderem com as outras pessoas. Pessoas saudáveis conseguem entender quem elas são, entender que elas não são perfeitas. Elas mostram apreço pela dor do outro, elas têm empatia.
São pessoas que não mostram, não ficam fazendo um truque, joguinho, para dizer uma coisa que não são. Quando essas pessoas estão numa posição de autoridade, elas se aproximam com uma atitude humilde. Uma pessoa normal, ela não joga o poder contra os outros indivíduos. Então, essas pessoas celebram um bem mútuo. Elas tentam deixar o mundo um lugar melhor. Pessoas com uma essência verdadeira, elas ficam felizes em ver o sucesso dos outros. E se importam com os outros. Tem uma habilidade de desenvolver cada vez mais, uma empatia, uma proximidade. E você tem que ver, você tem que ser capaz de ver esse outro extremo da bondade, que são pessoas manipuladoras, pessoas que não são boas, pessoas que de fato se mostram folheadas a ouro, mas são ouro de tolo, não são nada daquilo. E toda vez que você vê uma pessoa que parece muito perfeita, você tem que tentar se perguntar isso. Qual que é a essência desse indivíduo que está aqui na minha frente agora? Coloca o foco na sua própria essência, porque se você é um indivíduo normal, você entende o que tem que acontecer, essa conexão sua. Quando você está diante de uma pessoa falsa, vários alertas ficam ligados, você liga um monte de alerta na cabeça, e às vezes é bom ouvir os seus próprios instintos. Eu mesmo me coloquei nessa situação de muitas vezes, nessa relação de não ouvir os meus próprios instintos. Então, especialmente nas situações difíceis, para de lamentar, para de culpar os outros, assume o autogoverno, faça o que tem que ser feito, porque um grande problema das pessoas hoje é não assumir suas próprias responsabilidades. Lembra que os narcisistas são camaleões, são pessoas que ficam ali flutuando nas situações. Eles querem se dar bem, na verdade, nas custas dos outros, eles querem apenas olhar o próprio umbigo. O mundo gira em torno do próprio umbigo. Eu espero muito que esses vídeos aqui eles possam te ajudar de alguma forma, porque os narcisistas eles querem te enganar, querem mostrar que eles são bons, mas é uma falsa bondade. Fica de olho, ativa essas bandeiras vermelhas, né, que chamam a atenção. Ouça a sua própria voz interior, que é ali que está a tua força, sua essência verdadeira e genuína. E nesse local é onde você vai encontrar um lugar de paz dentro do seu coração. Se você ainda não conhece o meu trabalho nas redes sociais, eu te convido a conhecer através do site www.quebrandosalgemas.com.br. Nesse site você vai ver um motivo pelo qual eu comecei um trabalho aqui na internet, que é para ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo transtorno que eu passei, uma destruição pela dependência emocional num relacionamento abusivo narcisista. Então é o Quebrando as Algemas. Nesse site você vai conferir um material que eu gravei, passo a passo, sobre diversos assuntos, para que você possa superar a dependência emocional e esses relacionamentos abusivos, dentre eles o narcisismo. Quanto mais informação você munir, mais rapidamente você vai superar esse tipo de situação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal e compartilhe essa informação com outras pessoas que também precisam de conhecer mais sobre o transtorno de personalidade narcisista. Até o próximo vídeo.